Tem tema pequeno no edital que parece um detalhe, mas que vira ponto importante na prova. E é justamente por isso que a fase 2 dos desafios semanais começa agora. Pois bem, se você está retomando os estudos, eu quero te mostrar uma coisa muito importante nessa videoaula. A prova não pune só quem não sabe os temas grandes. Muitas vezes ela tira ponto justamente naquele detalhe de legislação especial que muita gente negligencia, pula ou acha que não vai cair na prova. E é por isso que essa aula tem uma dupla missão. A primeira é te apresentar a fase 2 do desafio semanal. A segunda missão é te fazer sair daqui dominando um ponto concreto do edital, que é a pensão especial do ex-combatente. E esse tema está previsto no item 12.3 lá do edital do conteúdo programático do INSS, do edital da prova do INSS de 2022 e foi efetivamente cobrado em prova. Pois bem, se você é novo por aqui, me chamo Teodoro, podem me chamar de Theo, sou professor e especialista em direito previdenciário, advogado e servidor público e você está no Gabarite Previdenciário, que é um projeto que é direcionado a te acompanhar até o teu nome estar naquele edital tão sonhado e naquele cargo público tão almejado. Aqui no canal a ideia não é só despejar conteúdo, a ideia é caminhar junto com quem está retomando os estudos, com quem sente a ferrugem, com quem precisa de clareza, direção e constância. E já aproveito para te dizer que o canal tem playlists organizadas em lógica de edital, justamente para te ajudar a estudar com mais método. Além disso, eu também te deixo disponível o e-book com plano de estudos, a lista de espera da Masterclass, porque o nosso grupo de estudos está a todo vapor com os desafios semanais e uma proposta cada vez mais organizada. Então se ajeite, pega aquele cafezinho ou chá e vamos para a nossa aula. Nessa aula não é só aviso, nessa aula tem método, nessa aula tem um ponto importantíssimo de prova. A promessa dessa aula é simples, eu vou te mostrar como funciona a fase 2 do desafio semanal e de quebra provar que até um tema que parece pequeno como o ex-combatente pode render um ponto na prova. Pois bem, meu querido, minha querida, eu quero abrir essa nova fase do desafio semanal não somente com um lembrete, mas também com um caminho guiado para transformar pontos que aparentemente são pequenos em pontos dominados, em temas, em assuntos dominados. Para tanto, gente, nessa aula eu vou seguir 4 passos bem objetivos. O primeiro passo, eu vou te explicar o que muda nessa nova fase dos desafios semanais, nessa fase 2 dos desafios semanais. Segundo passo, eu vou te mostrar o método que passa a orientar os desafios. Terceiro passo, eu vou aplicar esse método em um exemplo real de pensão especial de ex-combatente. E por fim, vou resolver com você a lógica da questão que caiu na prova do INSS de 2022. Então repara nessa estrutura: edital, leitura legal, vídeo, questão e check-out. Esse é o coração pedagógico dessa nova fase, da fase 2 dos desafios semanais. Portanto, a fase 1 dos desafios semanais foi a retomada aos estudos. A fase 2 é o refinamento com direção mais consciente. Eu quero deixar uma coisa bem clara a você que me acompanha. A fase 2 não é uma ruptura artificial, ela não apaga o que foi feito antes, pelo contrário. A primeira fase teve um papel muito importante na retomada, na aproximação e na construção de base. Agora, nessa nova fase, na fase 2, o movimento é outro. Nós vamos começar a trabalhar com mais trilha, mais progressão e mais fechamento. Na prática, isso significa o seguinte: cada desafio parte de um item específico do edital. Esse item é amarrado a uma leitura legal, uma leitura da lei, do dispositivo normativo, e ele também é conectado a um vídeo do canal. Depois, tudo isso é confrontado com uma questão de prova e termina com check-out para o aluno verbalizar o que realmente aprendeu. Gente, isso é especialmente importante para quem está enferrujado, porque quem está retomando os estudos não precisa só de conteúdo, precisa de direção, precisa de recorrência e de critério de fechamento. Portanto, essa fase 2 dos desafios semanais
nasce exatamente para isso. E agora eu quero te mostrar como tudo isso funciona num pequeno tema do edital. E aqui entra o nosso micro conteúdo de hoje. A pensão especial de ex-combatente serve como um exemplo ideal porque ele tem cara de tema lateral, raro e secundário, mas que caiu em prova. E é isso que a fase 2 quer combater, a mentalidade de desprezar tema pequeno. Tema pequeno também pontua. Portanto, meu querido, minha querida, essa é a primeira trava que nós vamos superar. Não confunda essa pensão especial com a pensão por morte do RGPS. E esse é o primeiro ponto técnico que eu quero te entregar hoje. A pensão especial de ex-combatente tem lógica própria. Ela não deve ser confundida automaticamente com a pensão por morte do RGPS. A Lei 8.059 de 1990 regula essa pensão especial devida a quem participou de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial e aos respectivos dependentes. Portanto, aqui nós estamos diante de um benefício decorrente de legislação especial expressamente vinculado ao tema do edital e não de simples aplicação do regime geral de pensão por morte da Lei 8.213 de 91. A pensão especial de ex-combatente tem uma pegadinha. Ela não pode acumular com outros rendimentos provindos dos cofres públicos. E o núcleo da cobrança está lá no artigo 4º da Lei 8.059 de 1990. E a regra é essa: a pensão especial é inacumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto benefícios previdenciários. E o parágrafo 2º do mesmo artigo assegura ao interessado o direito de optar entre a pensão e esses outros rendimentos. Então, meu querido, minha querida, traduzindo em linguagem de prova, se o ex-combatente ou dependente habilitado passar a receber remuneração paga pelos cofres públicos, em regra, ele não acumula com a pensão especial, ele deve escolher. No entanto, se estivermos diante de benefício previdenciário, a lógica muda, porque a própria legislação e a normatização administrativa reconhecem essa exceção. E nesse ponto, a Instrução Normativa 128 também trabalha essa distinção ao admitir a cumulabilidade de pensão especial com benefícios previdenciários. Guarde assim: cargo público, em regra, não acumula. Benefício previdenciário, sim, esse ele poderá acumular. E agora vem o segundo ponto de precisão. A Lei 8.059 de 90 também define os dependentes e explica a lógica de reversão. Pelo artigo 5º, são dependentes para fins dessa lei, da 8.059, quem? A viúva, a companheira, o filho e a filha de qualquer condição, solteiros menores de 21 anos ou inválidos, o pai e a mãe inválidos, o irmão e a irmã solteiros menores de 21 anos ou inválidos. Mas eu quero que você perceba um detalhe: pai, mãe, irmão e irmã só entram se houver dependência econômica por ocasião do óbito. E mais, o artigo 6º diz que a pensão especial é devida ao ex-combatente e somente em caso de sua morte será revertida aos dependentes. Ou seja, a reversão não é um ponto de partida, ela é consequência da morte do ex-combatente, e isso reforça a ideia de regime específico. Um outro detalhe de cobrança é esse: quando que a cota à parte se extingue? O artigo 14 da Lei 8.059 de 90 trata das hipóteses de extinção da cota à parte de pensão dos dependentes. O artigo 14 dessa lei que nós estamos comentando, da Lei 8.059 de 90, trata das hipóteses de extinção da cota à parte dessa pensão dos dependentes. Essa cota à parte se extingue, pela morte do pensionista, pelo casamento do pensionista, para o filho, filha, irmã ou irmão não inválidos quando completam 21 anos, e para o pensionista inválido pela cessação da invalidez. E existe mais uma sutileza importante: a ocorrência dessas hipóteses não transfere automaticamente a cota à parte aos demais dependentes. E isso, gente, tem muito cara de prova, porque a banca adora trocar a lógica de extinção
pela lógica de redistribuição automática. Até aqui você viu que o tema é pequeno só no tamanho, mas não na relevância, não na importância. Portanto, deixa eu recapitular o que nós já destravamos. Primeiro, esse benefício tem regime próprio. Segundo, a regra central é a inacumulabilidade com rendimentos dos cofres públicos, com exceção dos benefícios previdenciários. Terceiro, existe direito de opção. Quarto, a reversão aos dependentes só acontece com a morte do ex-combatente. E quinto, a lei ainda disciplina hipóteses específicas de extinção de cota-parte. Meu querido, minha querida, se isso já está fazendo sentido para você, aproveita e deixa o like, porque isso mostra que esse formato mais guiado da fase 2 dos nossos desafios semanais está te ajudando de verdade. Agora nós vamos ver como esse detalhe legal vira item de prova. Pois bem, olha a situação que caiu lá na questão 77 da prova de 2022 do INSS. Francisco recebe pensão especial por ter participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial e é convidado para assumir a Secretaria de Segurança Pública de um estado da federação. Então a assertiva dizia que ele não poderia cumular a pensão especial com os rendimentos decorrentes do cargo de secretário, mas poderia optar por um outro rendimento. Então, qual que é a lógica para poder resolver essa questão? Vejamos, o cargo de secretário é remuneração paga pelos cofres públicos, certo? Então, a Lei 8.059 de 90 estabelece que a pensão especial não pode ser acumulada com rendimentos dos cofres públicos, ressalvada a exceção dos benefícios previdenciários. Como a remuneração de secretário não é benefício previdenciário, aplica-se a regra de inacumulabilidade, mas a lei assegura direito de opção. Então, qual que é a conclusão dessa questão? A assertiva está correta. E é exatamente aqui que a banca cobra a leitura fina da norma. Não é um tema grande, não é um capítulo inteiro da Lei 8.213, mas é um ponto de edital que gera acerto ou erro. E aqui, gente, entra o espírito dessa nova fase, da fase 2 dos desafios semanais. Não é somente assistir ao conteúdo, mas é fechar o ciclo de aprendizagem. Então eu quero te propor um check-out rápido no espírito dessa nova fase dos desafios semanais. Fecha comigo aqui e escreve nos comentários algo assim: hoje eu aprendi que a pensão especial de ex-combatente tem regime próprio, que ela não se confunde automaticamente com a pensão por morte do RGPS e que, em regra, não pode ser acumulada com rendimentos dos cofres públicos, embora exista direito de opção e a exceção está nos benefícios previdenciários. Percebe, meu querido, minha querida? Isso é fechamento, isso é estudo ativo, isso é exatamente o que essa nova fase dos desafios semanais quer construir com você. Então, resumindo a grande mensagem de hoje, essa nova fase, a fase 2 do desafio semanal, nasce para transformar o seu estudo em trilha mais consciente, mais conectada ao edital e mais comprometida com pontos concretos da prova. Não se trata somente de receber um tema específico. É pegar o item do edital, encostar na lei, assistir o vídeo, testar na questão e fechar com o check-out. É assim que a gente vai sair da sensação de estudo solto para entrar numa preparação mais madura, mais organizada e mais eficiente. Portanto, meu querido, minha querida, eu reforço o convite. Acompanhe as playlists do canal, aproveite o e-book, entre na dinâmica da lista de espera da Masterclass e participe dos desafios semanais, porque o grupo está realmente a todo vapor. E terminando essa aula, eu te sugiro a emendar outro conteúdo da playlist que dialogue com benefícios decorrentes de legislações especiais ou então até com a pensão por morte do RGPS, justamente para consolidar a comparação e evitar as confusões de prova. E isso, meu querido, minha querida, conversa diretamente com a proposta de continuidade dessa nova fase. Pois bem, meu guerreiro, minha guerreira, se você chegou até aqui, meus parabéns, você não assistiu somente a um aviso de mudança de dinâmica aqui do canal, você também adquiriu valor e de quebra saiu com um ponto do edital dominado. Então deixa o like, compartilha esse vídeo
E se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, porque eu quero muito que essa nova fase, que a fase 2 do desafio semanal, seja feita com proximidade, constância e direção. Portanto, meu querido, minha querida, nos próximos desafios a ideia é justamente repetir esse ciclo. Menos dispersão, mais foco, mais leitura inteligente da lei e mais contato com a forma como a banca pensa, como a banca cobra. E muito obrigado pela tua companhia até aqui. Pois bem, por essa aula é só. Que Deus abençoe de montão a tua preparação, a tua jornada, os teus estudos e nós nos vemos em breve.